Bem, a nossa aula hoje vai ser sobre determinação de cargas horizontais no topo dos pilares. O tabuleiro ele está sujeito à movimentação horizontal causada pela frenagem dos veículos, aceleração, frenagem dos veículos. Como o tabuleiro é um elemento muito comprido, né? A ação da temperatura causa nele dilatação, encurtamento, né? E isso se traduz em deslocamento no topo dos pilares. Como o pilar também tem uma rigidez, né? Esse deslocamento se traduz em uma carga horizontal no topo dos pilares, certo? Em função da própria rigidez do pilar, né? Esse deslocamento se transforma numa carga, devido aí à variação, o gradiente da temperatura ao longo do dia ou ao longo do ano, né? E tem outra carga horizontal também que a gente considera, o empuxo nas cortinas. A cortina é aquele elemento de contenção na extremidade do tabuleiro, né? Então, o empuxo do solo, somado ao empuxo dos veículos que podem transitar sobre o aterro de acesso, né? Também é uma carga horizontal no tabuleiro que se transmite para o topo dos pilares. Então, no dimensionamento dos pilares, a gente tem que prever todas essas cargas também, né? Essas cargas horizontais que podem causar aumento fletor na base do pilar, na fundação, né? Então, nós vamos aí determinar, né, quais são as cargas transversais, né? As cargas horizontais, no caso, identificar os tipos de cargas horizontais que podem ocorrer. Vamos calcular o valor das cargas causadas pela frenagem ou aceleração dos veículos. Vamos também analisar a distribuição desse carregamento no topo dos pilares, porque essa carga no tabuleiro ela vai ser distribuída para os pilares que servem de apoio para o tabuleiro, né? Como é que essa distribuição é feita? Também vamos ver o efeito da temperatura e a retração do concreto no processo de cura, né? E pode também se traduzir numa carga horizontal no topo dos pilares. A ação do empuxo das cortinas, o empuxo lateral proveniente do solo, né? E também a ação do vento. Então, são todas essas ações que podem causar cargas horizontais. Tipos de pilares que nós podemos encontrar aí nas obras de arte especiais podem ter travessa no topo ou não, né? Se você tiver uma travessa no topo, a carga a carga horizontal vai se distribuir de uma maneira diferente, como um pórtico, diferente de pilares isolados, né? Podemos ter um pilar parede, um único pilar, ou outro tipo de travessa, diferente dessa do item A, né? Mas que também tem o efeito de pórtico. Então, quais são as cargas que nós vamos considerar aí no topo dos pilares, né? Quais são as ações horizontais? Frenagem e aceleração dos veículos, efeitos da temperatura e retração do concreto, nós englobamos tudo isso num só. Empuxo lateral, que é um empuxo aqui nessa contenção, aqui nas extremidades do tabuleiro, né? E a ação do vento. A ação do vento é uma ação, uma direção diferente das ações, dessas três primeiras ações que a gente enumerou aqui, né? A ação do vento, ela acontece perpendicular ao comprimento do tabuleiro, né? A ação do vento principal, né? O vento pode acontecer em qualquer direção, mas o que nós vamos considerar é a ação que é na direção perpendicular à projeção longitudinal do tabuleiro. Então, a ação do vento é uma carga horizontal, mas numa outra direção, diferente da direção dessas três primeiras ações, né? Então, vamos começar aqui com a primeira ação, frenagem e aceleração dos veículos, né? Para pontes rodoviárias, nós consideramos duas hipóteses. Ou a carga de multidão, né?
a carga de multidão, que acontece sobre a pista somente, né? Então, como carga horizontal, nós tomamos 5% do valor da carga de multidão que está distribuída sobre a pista da ponte. E essa área da pista nós consideramos como sendo a área de influência do pilar. Então, se tiver vários pilares ao longo do problema da ponte, essa área seria a maior área de influência que existir ali sobre um dos pilares, certo? Então, é a carga de multidão vezes esta área, né? Tomamos 5% desse valor, seria a carga horizontal proveniente aí da frenagem e aceleração dos veículos. Ou, a outra hipótese seria 30% do peso do veículo tipo. Então, nós vamos tomar como carga de frenagem e aceleração a maior dessas duas. Se o vão da ponte for grande, né, a carga de multidão vai ter uma participação maior do que 30% do peso do veículo tipo, né? Então, essa é a maneira como se determina aí as cargas horizontais devidas à frenagem e aceleração. Para pontes ferroviárias não está aqui no nosso escopo, né? Mas seria aí 15% da carga móvel e para a frenagem e 25% do peso dos eixos motores para aceleração. Seria uma distinção. Então veja que é uma fração do peso do veículo, né? A carga horizontal. O que te fazem lembrar isso aí? Uma fração do peso. A força de atrito, né? O atrito da roda com o pavimento, principalmente na hora da frenagem, né? Ou na aceleração também. Então, o que é a força de atrito? Lá na física, vocês lembram o que era a força de atrito? Não era uma fração do peso, não era um coeficiente de atrito vezes a normal, que era a reação ao peso, né? Então, aqui é a mesma coisa, né? Então, é uma fração do peso total dos veículos, essa carga horizontal devido à frenagem ou aceleração. Então, como é que ela é distribuída? Considerando aqui que nós temos um tabuleiro, né, apoiado por 4 pilares, né? Essa carga total de frenagem, F, ela vai ser distribuída no topo de todos os pilares, de maneira proporcional, né? Sem desrespeitar a equação de equilíbrio. A força F total tem que ser a soma de todas as reações no topo dos pilares, né? A equação de equilíbrio principal aí é o ponto inicial aí, né, da análise. Mas, se você for analisar, vamos considerar que cada pilar tem uma rigidez, né? O que é rigidez? É um comportamento elástico, né? Quando falamos de rigidez, lembramos principalmente lá da rigidez de mola, né? Lembro lá da física, por exemplo, você tem uma mola aqui, presa aqui numa das extremidades, né? Então, se nós prendemos essa mola aqui, né, e aplicarmos agora uma carga nessa mola, de forma que ela sofra aí uma contração, né? 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aplicamos aqui uma carga, de forma que a mola, uma carga F, uma força F, de forma que a mola se contraiu, né? Se encurtou aí. Esse encurtamento da mola aqui tem uma medida aqui, né? Vou chamar de X. Ou melhor, vou chamar de delta, tá? Como é que a gente pode calcular o valor dessa força aqui? Essa força F. Não seria a rigidez da mola vezes deslocamento, né? Rigidez vezes deslocamento. A gente vai considerar a mesma rigidez de mola para o topo dos pilares. Ó, quando você tem a carga F atuando aqui no tabuleiro, né? Todos os pilares vão ter um deslocamento delta, né? A reação no topo dos pilares, cada reação no topo dos pilares vai ser a rigidez do pilar vezes o deslocamento delta, né? Certo? A reação em no topo de cada um dos pilares é a rigidez do pilar vezes o deslocamento delta, que é igual para todos os pilares, porque o tabuleiro é um corpo rígido, né? O deslocamento delta vai acontecer igual para o pilar à esquerda, para os pilares do meio, para o pilar da direita. O deslocamento vai ser o mesmo para todos eles.
Então, partindo aqui da equação de equilíbrio, né? A força total é a soma de todas as reações. Podemos substituir aqui a reação por essa fórmula aqui, né? Que seria a rigidez do pilar vezes o deslocamento delta. Como o deslocamento delta é igual, né? É constante, ele pode sair desse somatório aqui. Então, fica o deslocamento vezes o somatório de todas as rigidezes dos pilares, né? Somatório das rigidezes dos pilares. Se nós aqui isolarmos o delta, vamos ter a força total dividido pelo somatório das rigidezes, né? Agora vamos colocar esse delta aqui nessa equação novamente aqui, ó, né? Vamos jogar o delta aqui dentro. Então vai ficar KI que multiplica F sobre sigma KI, né? Ou KI sobre sigma KI que multiplica o F total. Então a reação em cada no topo de cada um dos pilares vai ser igual a fração, é proporcional, ó, é uma fração da rigidez do pilar em relação ao somatório de todas as rigidezes, né, vezes a força total. Então, a gente pode calcular aqui a reação no topo dos pilares por essa fórmula simples aqui, né? Ok? Para isso, a gente tem que conhecer a rigidez de cada um dos pilares, certo? Para poder calcular a reação no topo de cada um, a gente precisa conhecer a força total, né? E a rigidez de cada um dos pilares. Já chegaram dois aí. Sejam bem-vindos. Letícia, Lucas. Então, continuando. Vamos agora determinar a rigidez do pilar, né? Vamos lá voltar para a resistência dos materiais. Lembram lá de deslocamento de vigas? A equação da linha elástica? Lembram? Mais ou menos, né? Lá na equação, no estudo da equação da linha elástica, a gente calculava a deflexão de vigas, né? Considerando que o pilar pode ser considerado como sendo uma viga com apoio engastado, uma viga em balanço, só que na vertical, né? Certo? Então, o deslocamento que ele sofre ali no topo, né? Seria o mesmo deslocamento de uma viga em balanço, certo? Eu copiei lá do livro texto da licença dos materiais esta linha de uma tabela que nós usávamos lá, que mostrava lá as equações de inclinações e deflexões de vigas, né? Então, para a situação de uma viga engastada com uma carga na extremidade do balanço, né? A deflexão era PL ao cubo sobre 3EI. A gente vai usar essa mesma equação aqui para determinar o deslocamento do pilar, né? O deslocamento delta seria aqui a deflexão máxima da viga em balanço. Mesma coisa, né? Então, esse deslocamento transcrito aqui, ó, seria a carga vezes a altura do pilar elevado ao cubo, né? L seria a altura do pilar aqui, ó. Altura do pilar. O LP, né? Dividido por 3 vezes o módulo elasticidade vezes o momento de inércia do pilar. O produto aí é a rigidez da flexão, né? Então, dessa forma, calculamos aqui o deslocamento delta, né? Agora, nós queremos aqui a rigidez, né? A rigidez do pilar. Como nós vimos há pouco, a reação no apoio é a rigidez do pilar vezes o delta, né? Então, a rigidez vai ser a reação no pilar, o FI, né? A reação no pilar vezes a dividido por delta. Então, vamos substituir o delta aqui é o mesmo delta aqui, só que está com letra minúscula, né? Vamos substituir esse delta, vamos colocar esse delta aqui no denominador dessa fração aqui, né? Fazendo isso, nós vamos ter FI dividido por FI LP ao cubo sobre 3EI. Dá para simplificar o FI aqui, né? Aqui em cima fica 1, invertendo a fração aqui, né? Fica 3EI sobre a altura do pilar elevado ao cubo, que é a forma que a gente destacou aqui, né? Então, para calcular a rigidez do pilar, precisamos conhecer a seção transversal, para calcular aqui o momento de inércia, né? O módulo elasticidade do material, no caso do concreto armado, né? E o comprimento do pilar. Então, com a rigidez,
voltando lá no slide anterior, nós determinamos aí a reação do pilar para uma determinada força no tabuleiro, certo? Essa é a rigidez do pilar, mas às vezes, se esse aparelho de apoio for um aparelho de apoio móvel, qual que é a força horizontal que a gente vai considerar no pilar aí? O aparelho de apoio móvel é aquele que tem rolamentos, né? Na aula passada a gente viu alguns aparelhos de apoio metálicos, eles têm uma articulação e um rolamento embaixo, permitindo o deslocamento do tabuleiro, né? Então, se você tiver aqui um aparelho de apoio móvel, a força, a reação no topo do pilar vai ser igual a zero, certo? Se você tiver um aparelho de apoio do tipo fixo, que só permite a rotação, né, um tipo de articulação, aí a força horizontal vai ser calculada, né, desta forma aqui, certo? Vai ter a força horizontal integral aí no topo dos pilares. Agora, se for um aparelho de apoio do tipo elástico, que é aquela placa de isoprene, né? Que é aquela borracha sintética, que tem uma rigidez bem baixa, né? Que permite o deslocamento parcial do tabuleiro, certo? Uma elasticidade bem baixa que permite o deslocamento parcial do tabuleiro. Aí nós vamos ter que considerar a rigidez do aparelho de apoio junto com a rigidez do pilar, fazer uma combinação das duas rigidezes, né? Para determinar a rigidez do apoio elástico daí, que seria a combinação do pilar com o aparelho de apoio, né? Então, considerando aqui um aparelho de apoio de neoprene, né? Eu falei outra coisa, é neoprene, né? Acho que eu falei outra coisa aí. É neoprene o nome do material, né? O neoprene é um material bastante dúctil, né? Mas que tem uma resistência muito próxima da resistência do concreto. Ele consegue suportar tensões da mesma ordem do concreto, né? Mas ele tem uma modularidade bem mais baixo que permite a sua deformação, né? Então, parte da força horizontal vai ser usada para causar a deformação do aparelho de apoio, permitindo também o deslocamento do tabuleiro, né? Então, vamos aqui calcular a rigidez do aparelho de apoio, né? Partindo dessa equação básica aqui, né? A deformação de cisalhamento, que é aliás, aqui não é a deformação, é a deformação, né? O deslocamento da placa de neoprene na direção horizontal aqui seria a deformação de cisalhamento, que é esse ângulo gama, né? Vezes a espessura, HAI, ok? Esse deslocamento é o ângulo gama em radianos, né? Vezes a espessura da placa de neoprene. Essa forma aqui vocês já usaram várias vezes, talvez vocês não estejam lembrando aonde, né? Quando você tem aqui, por exemplo, um arco de circunferência, você tem aqui um ângulo gama, θ aqui em radianos, né? E um raio R aqui, certo? O comprimento do arco aqui, esse comprimento C do arco de circunferência, é calculado de que forma? É o produto do ângulo pelo raio, certo? Se esse θ aqui for 360 graus, o ângulo vai ser igual a 2π, né? Certo? Daí você tem o comprimento da circunferência inteira, não tem? 2πr, certo? É a mesma fórmula, né? Então, aqui você tem aqui um comprimento que é pequeno, então pode ser aproximado por uma circunferência, né? Quase. Então, esse comprimento delta aí seria o ângulo em radianos vezes o raio aqui, que é a espessura da placa, né? Ok? Então, agora vamos aqui usar a lei de Hooke para o cisalhamento, que é a deformação de cisalhamento gama é a tensão de cisalhamento dividida pelo modularidade transversal, né? Ou seja, vocês lembram lá desses materiais, né? É deformação vezes modularidade, né? Só que aqui no cisalhamento. Então, isolando aqui o gama, né? Fica tal sobre G. G é o módulo da cidade do neoprene, né? Que é em torno de 10 kg por centímetro quadrado. Mais aqui a definição de tensão de cisalhamento, que é força dividida pela área da placa, né?
A área da placa é a área dessa face da placa, que a placa geralmente é retangular, ó, né? Isso aqui é uma placa de neoprene, certo? Aqui você tem a espessura, H, né? E a área da placa seria a área dessa face da placa aqui, ó. Essa área AI aí, né? A área do aparelho de neoprene, né? Então, a força de cisalhamento dividido pela área te dá a tensão de cisalhamento, certo? É a tensão cortante, a tensão ela é tangencial à área da placa, né? Então, combinando essas duas equações aqui, eu vou ter que gama, né, fica igual a FI sobre GA. Né? Substituindo o tal aqui na fórmula do gama, né? Eu vou ficar com FI sobre GA. Agora, combinando essas duas aqui, ó, eu vou ter que, substituindo agora gama aqui na fórmula do delta, né? Eu vou ter FH, aliás, FHI sobre GA, que é essa equação aqui, certo? Então, para calcular aqui o deslocamento delta, eu multiplico a força, aliás, aqui é a reação no topo do pilar, né? Vezes a espessura da placa dividido pelo produto, uma elasticidade transversal pela área da placa. Só que eu preciso da rigidez, né? Voltando lá para aquela fórmula da rigidez lá, que a força F é a rigidez vezes o delta, né? Substituindo o delta aqui na equação da rigidez, né? Ou ainda, antes de substituir, eu isolo aqui a rigidez, fica a força dividido por delta, né? Então, substituindo agora o delta aqui no denominador, né? Eu fico, então tá aqui já a fórmula, né? Substituindo esse delta aqui no denominador, eu obtenho aqui a equação da rigidez da placa de neoprene. Né? A força Fi, ela simplifica, né? No numerador e no denominador sobra só G vezes A sobre H, que é a equação aí para determinar a rigidez da placa de neoprene. Agora eu preciso combinar a rigidez da placa de neoprene com a rigidez do pilar, né? Porque eu tenho aqui um apoio elástico, que são dois elementos aqui diferentes, né? Que estão juntos ali, recebendo a força do tabuleiro, a força horizontal do tabuleiro, né? Então, a rigidez do apoio elástico agora nós vamos chamar a combinação do pilar com o aparelho de neoprene, né? Se nós analisarmos aqui, vamos ter um deslocamento devido à rigidez do pilar e um deslocamento devido à rigidez da placa de neoprene, né? Os dois deslocamentos vão ser somados para resultar no deslocamento total do apoio, né? O delta maiúsculo seria o delta do pilar mais o delta do aparelho de apoio, certo? O que é o delta do aparelho de apoio? É a reação no topo do pilar dividido pela rigidez do aparelho de apoio, né? O deslocamento do pilar, no topo do pilar, é a força, a reação no topo do pilar dividido pela rigidez do pilar. Como aqui o F é o mesmo nos dois termos, coloco ele em evidência, né? E dentro do parênteses fica a soma do inverso das rigidezes, do pilar e do aparelho de apoio, certo? Então, isso aqui seria 1 sobre a rigidez do apoio elástico, certo? O inverso da rigidez do apoio elástico é exatamente essa soma aqui. Invertendo toda a equação, o primeiro e o segundo membros da equação, eu vou ter isso aqui, né? Então, a rigidez do aparelho elástico seria o inverso da soma dos inversos das rigidezes, né? Colocando novamente aqui, fazendo aqui a operação matemática, né? O mínimo múltiplo comum e simplificando um pouco mais essa fração, nós obtemos essa equação aqui, que nos dá aí a combinação da rigidez do aparelho de apoio com a rigidez do pilar. Ou seja, a rigidez do apoio elástico seria o produto das rigidezes dividido pela soma. É uma maneira de memorizar isso aí, né? A rigidez do apoio elástico, né? É obtido aqui da rigidez do aparelho de apoio, mas com a rigidez
do pilar. Tudo bem, então com essa rigidez do apoio elástico, nós podemos então voltar lá no início, né, e calcular então a reação no topo dos pilares, que é o que nós queremos determinar, né, a reação no topo de cada um dos pilares. Eu preciso conhecer a rigidez de cada pilar, né? Se cada pilar tiver um apoio de apoio, então preciso combinar a rigidez do pilar com a rigidez do apoio de apoio para poder determinar aqui a reação no topo do pilar, devido a uma carga horizontal qualquer, né? Agora vamos falar do efeito da temperatura. O efeito da temperatura não é uma carga. A temperatura vai causar a dilatação do tabuleiro ou a contração do mesmo, né? Isso vai se traduzir numa força, porque ele, como o pilar está assim solidário ao tabuleiro, né? Qualquer deslocamento do tabuleiro também é deslocamento do topo do pilar, certo? Então nós vamos ter que calcular, que determinar a força causada por esse deslocamento, né, no topo do pilar devido à variação da temperatura. Nós consideramos a variação da temperatura e a retração do concreto como sendo uma mesma ação, uma ação conjunta, né? Então, para considerar o efeito da retração do concreto, nós adotamos aí uma variação da temperatura de 25 graus, né? Que vai englobar os dois simultaneamente, né? Então, como é que nós fazemos isso? Nós usamos aqui aquela equação da física que vocês viram aqui, ó, também lá na resistência dos materiais, né? O deslocamento causado pela diferença da temperatura, deslocamento delta, vamos aqui associar com uma barra, né? Então, se você tem aqui uma barra e causa nessa barra uma diferença de temperatura ΔT maior que zero, né? O que vai acontecer com a barra? Ela vai sofrer aqui uma dilatação, tá? Vamos aqui fixar um dos extremos da barra, ela vai sofrer aqui um aumento no seu comprimento, delta, né? Certo? Esse delta é calculado da seguinte forma, seria o coeficiente de dilatação térmica do material, vezes o ΔT, a variação da temperatura, né? E vezes o comprimento da peça. O comprimento da peça é o comprimento L aqui, né? É uma distância, certo? Então, nós vamos adotar essa mesma fórmula aqui para determinar aqui o deslocamento do topo de cada um dos pilares, devido a uma diferença de temperatura, né? Então, vamos associar essa barra que eu acabei de apagar aqui ao tabuleiro, né? Vamos fixar o tabuleiro numa das extremidades, né? E submeter o tabuleiro a uma diferença de temperatura ΔT, certo? O que vai acontecer? Ele vai sofrer aqui uma dilatação, ok? O topo do pilar vai acompanhar esse deslocamento, só que não vai ser igual ao deslocamento que todo o tabuleiro vai sofrer aqui na outra extremidade, né? O deslocamento do pilar vai ser proporcional à distância do pilar até a extremidade que está fixa aqui no tabuleiro, né? Então, o deslocamento ΔT01 vai ser o alfa ΔT vezes a distância x1, que vai aqui do apoio. Esse apoio aqui é um apoio ilustrativo, tá? Não é real. Então, a distância desse apoio até o pilar, certo? Então, vai ser o deslocamento ΔT01. Deslocamento ΔT02, né? Vai ser alfa ΔT vezes o x2 aqui, que vai da extremidade do tabuleiro até a posição do pilar, e assim por diante, né? Agora vamos para simular o efeito real. Nós vamos aplicar essa reação de apoio aqui que acontece aqui na extremidade esquerda do tabuleiro. Vamos aplicar aqui no tabuleiro, como se fosse uma carga horizontal, né? Então, ao somar essas duas configurações de carga, nós vamos ter a configuração real, certo? Onde você vai ter aqui a reação no topo dos pilares devido a uma diferença de temperatura, né? Algumas reações vão ser para a direita, outras reações vão ser para a esquerda. Vai ter um ponto aqui no tabuleiro chamado centro elástico, em que não vai haver deslocamento nenhum,
seja qual for a diferença de temperatura que você considere, tá? Esse centro elástico, vamos aqui representar por uma distância x0, né? Nós vamos ver daqui a pouco que esse centro elástico vai ser o somatório das rigidezes dos pilares vezes a posição deles, de cada um, né? Dividido pelo somatório das rigidezes. Certo? É um ponto aqui no tabuleiro em que não vai haver nenhum tipo de deslocamento. Certo? Então, à esquerda do centro elástico, você vai ter reações para um lado, né? E à direita, você vai ter reações para o lado oposto. Certo? Dependendo da situação, se o tabuleiro de lado ou se ele encurta, né? Ok? Então, considerando essas duas configurações hipotéticas, né? Nós aqui calculamos as reações no topo dos pilares, né? FOI, né? Para cada um dos pilares. Vamos representar um pilar qualquer aqui, a reação no topo desse pilar, por FOI. Então, seria a rigidez do pilar, que multiplica o deslocamento delta, né? Isso aqui é o delta. É o delta-I, que é o produto do alfa pelo delta-T pela posição do pilar em relação ao apoio aqui, hipotético, né? A reação total FOI, aqui que vai haver no apoio, vai ser a soma de todas as reações do topo dos pilares, né? Então, substituindo aqui dentro do somatório o FOI por essa expressão, né? Você vai ter tudo isso aqui, certo? Agora, outra configuração. Vamos aplicar aqui a reação total, FO, né? No sentido oposto. E eu vou ter aqui uma reação no topo dos pilares, dependendo também de cada uma das suas rigidezes, né? Então, a reação ΔFI em cada um dos pilares vai ser aquela fórmula que nós vimos lá no primeiro slide, ó, né? A fração da rigidez de cada pilar em relação à somatória de todas as rigidezes, né? Vezes a carga total, certo? Essa carga total aqui seria tudo isso, né? Podemos tirar aqui desse somatório tudo que é constante, então o alfa e o delta-T, né? Então o delta-FI vai ser KI alfa delta-T, que multiplica esse termo aqui que nós acabamos de ver, que é o quê? Que é o centro elástico, certo? É aquela posição do tabuleiro onde não há deslocamento algum. Então, agora o que vamos fazer? Vamos somar a reação de cada pilar nessa configuração aqui com a reação associada ao mesmo pilar para essa outra configuração. Vamos somar cada uma, né? Uma a uma aí, ó. Então, somando aqui o FOI com o ΔFI, né? Você vai ter um deslocamento para a esquerda, uma reação para a esquerda e outra para a direita. Na verdade, elas vão se cancelar, né? Então, essa soma, na verdade, vai ser uma diferença, vai ser uma subtração, né? Então, fazendo essa menos essa, né? Você pode aqui colocar em evidência os termos em comum, que é KI, alfa, delta T, né? Dentro do parênteses fica XI menos esse termo aqui, que é o termo do centro elástico, né? Então, o resultado, somando aqui a reação das duas configurações, pilar a pilar, né? Em cada pilar você vai ter uma reação devido ao efeito de temperatura igual a essa aqui, ó, tá? Então, essa é a equação que nós vamos usar aqui para determinar a reação no topo dos pilares devido ao efeito da temperatura. O ΔT aqui vai ser a diferença de temperatura que a gente vai considerar, né? Depois a gente soma essa reação no topo dos pilares devido ao efeito da temperatura com a reação dos pilares devido à frenagem e aceleração, para ter a força horizontal total, né? Só que temos mais uma ação ainda a considerar nessas forças horizontais, que é o empuxo nas cortinas, né? Então, aqui você tem a extremidade do tabuleiro, tem aqui a cortina, que é um elemento de contenção do aterro de acesso, né? Então, nesse aterro, nessa cortina, que vai transmitir aqui para o tabuleiro uma força horizontal, né? Você vai ter um empuxo devido ao carregamento dos veículos, né? E o empuxo devido ao peso do solo. Tem que somar esses dois impulsos, né?
veículos e solo, para ter aqui o empuxo total. Começando aqui com o empuxo dos veículos. Aqui é uma ilustração da cortina, né, que fica aqui na extremidade do tabuleiro, né? E o empuxo do aterro de acesso vai ser transmitido para o tabuleiro e que, por seguinte, transmite para o topo dos pilares, certo? Aqui outra ilustração da cortina ali na extremidade desse tabuleiro, né? Então, aqui, vamos aqui analisar o empuxo devido às cargas móveis, né? Então, aqui você tem a seção transversal da ponte, né? Aqui você tem a projeção da cortina, ó. Ela geralmente tem a mesma altura da longarina, certo? Então, nós vamos considerar aqui as cargas devido aos veículos, somente aqui na largura da pista, certo? Então, na largura da pista, você vai ter carga de multidão, certo? Esse aqui minúsculo aqui é a carga de multidão. E vai ter também a carga do veículo tipo. Nós vamos aqui fazer uma média ponderada das duas cargas. A carga de multidão e a carga do veículo tipo. Essa carga do veículo tipo aqui é uma carga distribuída também. Nós pegamos o peso do veículo tipo e dividimos pela área em planta do veículo, que é 3 por 6, né? E temos aqui uma carga distribuída, carga do veículo distribuída, né? Para obter aqui a carga que a gente vai utilizar aqui no empuxo da cortina, a carga Q barra, nós vamos fazer uma média ponderada da carga do veículo com a carga de multidão. Tá? Essa média ponderada seria a carga do veículo vezes a largura dele, ele ocupa uma largura da pista aqui de 3 metros, né? E o que sobra aqui é a carga de multidão. Então, vamos multiplicar a carga de multidão pela largura que sobrou, né? Que seria a largura da pista menos 3 metros. E dividir tudo isso aqui pela largura da pista. Então, nós vamos ter aqui uma média ponderada. Por isso a razão do barra ali. É uma média, né? Uma média ponderada da carga de veículos. Então, o empuxo dos veículos vai ser transmitido para o tabuleiro aqui de forma horizontal, né? Certo? Só que ele é transmitido pelo solo. E o solo é um material elástico, né? Ele também tem uma certa rigidez elástica que usa parte dessa energia para deformar o próprio solo, né? Então, nós vamos considerar aqui um coeficiente de empuxo ativo do solo, que vai minorar a carga transmitida para a cortina. Vai diminuir um pouquinho a carga distribuída para a cortina. Na verdade, não vai ser um pouquinho, não. Vai ser aproximadamente terça parte dessa carga vai ser transmitida para a cortina, né? O K, o coeficiente de empuxo ativo do solo, seria a tangente ao quadrado de 45 menos φ sobre 2, onde o φ aí é o ângulo de detrito do solo. Se nós considerarmos aí um ângulo de detrito de 30 graus, né, o coeficiente de empuxo ativo vai ser aproximadamente da ordem de 0,3 a 0,4. Né? Então, esse seria o empuxo transmitido pelas cargas veiculares, né? Então, nós multiplicamos aqui a carga Q barra, né? Que é uma carga distribuída. Multiplicamos pela área da cortina, né? Para obter aí a carga EQ, que é uma força, né? Uma força concentrada, uma força aplicada no tabuleiro. Agora, o peso do solo, né? O empuxo do solo, ele é transmitido de maneira variável, né? Ele segue mais ou menos aqui a lei de Pascal, né? A pressão do solo é igual a gama vezes H, onde H aqui é a altura, certo? Então, a pressão máxima vai acontecer aqui na profundidade da cortina, certo? Quanto mais profundo da cortina aqui, eu tenho a pressão máxima, certo? Então, o empuxo do solo vai ser a metade dessa pressão máxima, né? Que seria a média dela, vezes a área da cortina, que é a altura H, vezes a largura da ponte, né? A B aqui seria a largura da ponte. Só que esse empuxo do solo também é
diminuído pelo próprio coeficiente de empuxo ativo do solo também, como para as cargas veiculares, né? Não é todo o peso do solo que é transmitido aqui para a cortina, é somente uma parte correspondente aí ao coeficiente de empuxo ativo, né? Então, nós multiplicamos o empuxo do solo também pelo coeficiente de empuxo ativo, né? E dessa forma, obtemos aí o empuxo devido ao solo, certo? Então, voltando aqui, o empuxo total, né? O empuxo total devido à cortina aqui, ó, as cargas recebidas das cortinas, vai ser o empuxo do solo mais o empuxo das cargas veiculares, né? Agora eu vou mostrar para vocês aí a aplicação de tudo que a gente comentou em um estudo de caso, tá? Temos aí uma ponte com 4 apoios, né? 4 pilares aí apoiando o tabuleiro. Cada pilar aí com uma altura diferente. O primeiro pilar, você tem um aparelho de apoio do tipo Freycinet. Está considerado aqui, ó. Esse aqui é um aparelho de apoio do tipo fixo, lembram? É aquele aparelho de apoio onde você tem um estrangulamento da seção de concreto, né? Então, como ele é fixo, ele não vai... Então, aqui você tem o tabuleiro, né? Aqui o aparelho de apoio, nesse estrangulamento da seção, né? Ele só vai liberar aqui a rotação do tabuleiro, não vai liberar o deslocamento horizontal, né? O deslocamento horizontal não vai existir. Então, toda a força horizontal vai ser transmitida integralmente para o topo do pilar, certo? Os outros pilares têm um aparelho de apoio do tipo elástico, né? Com placa de neoprene. O topo dos pilares P2, P3 e P4 tem placas de neoprene, conforme o detalhe da figura que a gente vai mostrar daqui a pouco. Então, a força horizontal do tabuleiro aqui, ela vai ser diminuída devido aí à rigidez da placa de neoprene, né? Parte dessa força vai ser usada para deformar a placa de neoprene, né? E esse deslocamento do neoprene vai também ser transmitido para o tabuleiro. O tabuleiro vai ter um deslocamento adicional aí, né? Devido à rigidez do neoprene. E a outra parte vai ser transmitida para o topo do pilar, certo? Então, a gente vai ter que calcular a rigidez dos pilares P2, P3 e P4, combinando com a rigidez da placa de neoprene, né? Então, começando aqui com a placa de neoprene. Ela tem 30 centímetros por 50 centímetros, né? Tem uma espessura de 6 centímetros, só que é uma placa fretada, então eu vou considerar somente a espessura real do material neoprene, porque esse fretamento da placa de neoprene é feita com chapas de aço, né? Então temos que descontar as espessuras da chapa de aço da espessura total. As chapas de aço estão dispostas aqui, né? Aqui dentro do neoprene, de forma aí a controlar esse deslocamento, essa rigidez do neoprene, né? Principalmente a rigidez longitudinal, certo? Então, nós vamos usar aqui a espessura efetiva que foi dada, né, de 47 milímetros, para calcular a rigidez da placa de neoprene. Vamos começar aqui calculando a força horizontal devido à frenagem e aceleração dos veículos. Então, é o maior de duas situações, ou 30% do veículo tipo, ou 5% da carga de multidão, né? O veículo tipo tem 45 toneladas, então 30% de 45 toneladas seria 13,5 toneladas, certo? Vamos aqui calcular agora a carga de multidão e tomar 5% dela, né? Vamos considerar o maior vão da ponte, ou seja, a maior área de influência entre todos os pilares ali, né? Vamos considerar o pilar que tem a maior área de influência. Os pilares centrais aqui tem os maiores vãos. Ó. O pilar P2 e o P3 tem vãos de 20 e 30 metros. Então, a área de influência vai ser metade de 20, né? Com a metade de 30, mais ou menos aí, né? Então, seria 10 mais 15, seria 25 metros, né? Essa seria aí o comprimento da área de influência do pilar P2, que seria o mesmo com o pilar P3 também, né? O pilar P3 também tem 15 com 10, né? Também tem 25 metros de comprimento de área de influência. Então, a área
da carga de multidão, a área da pista vai ser 25 vezes a largura da pista, né? Então, nós vamos ter aqui, aqui nós temos o comprimento, 15 mais 10, né? Aqui os comprimentos de 25. E aqui a largura da pista, que é 13, a largura da ponte é menos 2 vezes aqui o passeio de pedestres, tá? Voltando aqui, ó. Você tem a largura da pista, essa distância aqui, esse comprimento aqui, certo? Isso aqui é a largura da pista. Então, você vai descontar dos 13 metros, que é a largura da ponte, 2 vezes a largura do passeio de pedestres, contando aqui com a guarda-corpo também, né? Dá 1,70, né? Então, 2 vezes 1,70. Então, 2 vezes 1,70 subtraído dos 13 metros, né? Isso aqui é a largura da pista. Ok? Então, comprimento vezes largura me dá a área, né? A área vezes a carga de multidão, que é tonelada força por metro quadrado, né? Vai me dar a carga total. Vamos pegar somente 5% dessa carga, fica 6 toneladas. Certo? Então, a maior das duas aqui foi aqui o veículo tipo, né? Então, vamos considerar aí, como força de frenagem e aceleração, 13,5 toneladas. Que vai ser aplicada em todos os pilares, tá? Vai ser aplicada no tabuleiro, né? O topo do pilar vai ter vai ter reações que vão equilibrar essa força total aí, né? Então, calculamos a força devido à frenagem e aceleração. Agora, o impulso assimétrico na cortina, nas cortinas, né? Por que nós chamamos assimétrico? Porque consideramos somente de um lado. Se você fosse considerar dos dois lados, uma cancelaria a outra, né? Daria 0. Então, nós consideramos a pior situação, né? A situação onde esse puxo acontece somente de um lado. Então, vamos considerar aqui a carga de veículos, né? A média ponderada das cargas de veiculares, que é o Q barra, certo? Então, só para ilustrar, né, como é que calculamos esse Q barra? Seria a média ponderada entre o QV, que é a carga distribuída do veículo tipo, né, 45 sobre 3 vezes 6, que é a área em planta do veículo, né, que dá 2,5 toneladas por metro quadrado, né? Então, vamos fazer a média ponderada dessa carga com a carga de multidão, né? Multiplicando a carga veicular por 3 metros, que é a largura dela, e multiplicando a carga de multidão pela largura remanescente, que é a largura da pista menos 3 metros, né? E dividindo tudo pela largura da pista. Então, colocando aqui os valores, obtemos aí para a média ponderada da carga veicular de 1,12 toneladas força por metro quadrado, que é o que a gente considera aqui, tá? Então, o impulso devido à carga veicular seria o Q barra, vezes, aliás, aqui está mostrando a pressão sobre a cortina devido à carga veicular, né? Então, essa carga seria transmitida aqui para a cortina, né? Considerando aqui o coeficiente de impulso ativo do solo, né? Esse solo tem um ângulo de 30 graus, né? O coeficiente de impulso ativo seria tangente ao quadrado de 45 menos 30 sobre 2, né? O φ aqui seria o ângulo de atrito. Isso resulta aí num coeficiente de impulso ativo de 0,334, tá? Então, a pressão P1 aqui, que é a pressão das cargas veiculares, né? Que é essa pressão constante aqui, ó, né? Devido às cargas veiculares, é de 0,376 toneladas por metro quadrado. Agora, a pressão devido ao peso do solo, né? Seria gama H, né? Sobre 2. Aliás, a pressão P2, aqui, que é a pressão máxima, né? Seria gama H, certo? Considerando aqui o coeficiente de impulso ativo, né? Multiplicando o gama H, aqui você tem gama, aqui você tem H, né? Considerando o impulso ativo aqui, o Ka, então você tem uma pressão devido ao peso do solo de 1,136 toneladas por metro quadrado. Então, o impulso total vai ser a soma dessas duas pressões, né? Mas considerando que a pressão do solo é variável, né? E a pressão veicular é constante. Essa pressão variável, ela tem variação linear, então eu posso pegar a média dela, né? Então seria P2 sobre 2.
P2 sobre 2, né? Mais a pressão constante, que é a pressão da carga veicular, P1, né? Que multiplica a área da cortina, que é a altura vezes a largura da ponte, né? A largura da ponte é 13 metros. 13 metros, né? Tem a projeção aqui da cortina, é toda a largura da ponte, né? E toda a altura da longarina. A longarina começa aqui e termina aqui, certo? Então, essa aqui é a área da cortina que vai receber a pressão P1 e P2. A pressão devido à carga veicular e devido ao peso do solo, né? Então, eu multiplico aqui a pressão, né? Pela área e obtenho aqui a carga total. Tá? O H aqui é 2 metros, o 13 é a largura da ponte, né? A largura total, não é a largura da pista, a largura da ponte. Então, o empuxo total seria 24,54 toneladas. O empuxo total aqui, devido aí à carga veicular mais a carga do solo, né? Certo? Essa carga eu vou somar também com a frenagem e aceleração. E depois vou somar com o efeito da temperatura para obter a carga total. Para saber a reação em cada pilar, né? No topo de cada pilar. Agora já temos todas as cargas, né? As forças horizontais. Agora vamos determinar as rigidezes dos apoios elásticos, dos pilares com aparelho de apoio, né? Para poder determinar a força, a reação no topo dos pilares, né? A reação no topo dos pilares, como a gente viu no início, né? Vai ser a rigidez de cada pilar dividida pelo somatório de todas as rigidezes, né? Vezes a força total. Essa força total aqui é frenagem e aceleração, mais o empuxo das cortinas e mais o efeito da temperatura, certo? Então, começando aqui com a rigidez do aparelho de neoprene, né? O aparelho de apoio de neoprene. Então, a rigidez do aparelho de neoprene, nós vimos que é o módulo da elasticidade do neoprene vezes a área da placa dividido pela espessura efetiva, né? Então, colocando os valores aí, ó, temos que a rigidez da placa de neoprene é 3.191 quilos por centímetro. Transformando isso para tonelada por metro, fica 319,1. A rigidez do aparelho de neoprene. Isso quer dizer o quê? Que se fosse possível deslocar 1 centímetro aqui, nessa direção, né? Se fosse causar aqui um deslocamento, aliás, uma deformação, cisalhamento do neoprene aqui com 1 centímetro, né? Eu deveria aplicar aqui uma carga de 3.191 quilos. Tá? Esse é o significado da rigidez. Precisa de 3.191 quilos para deformar a placa de neoprene em 1 centímetro. Certo? Agora vamos para a rigidez dos pilares, né? Então, como nós vimos aqui, a rigidez do pilar seria 3 vezes o módulo da elasticidade vezes o momento de inércia dividido pela altura do pilar elevado ao cubo, né? O módulo de elasticidade do concreto é calculado por essa fórmula aqui, a módulo de elasticidade secante, né? Considerando que o gráfico tensão de deformação do concreto não é linear, né? Se colocasse ali a tensão de deformação do concreto, né? Você teria alguma coisa assim, né? Certo? É uma coisa não linear. Então, esse módulo da elasticidade secante seria uma aproximação linear aqui, né? Ok? Aproximação linear desse módulo da elasticidade. Então, calculando uma elasticidade secante, nós teríamos aí 2.607.200 toneladas de força por metro quadrado, né? Isso aqui em megapascais é só dividir por 100, ó. Fica igual a 26.072, tá? Para passar para tonelada por metro quadrado, multiplica por 100. Tá? Agora aqui o momento de inércia
da seção do pilar. O pilar tem seção circular, né? Foi dado lá no anunciado que o pilar tem seção circular com um diâmetro de 0,8 metros. Então, o momento de inércia seria π d a quarta sobre 64, tá? Onde d aqui é 0,8. Então, você teria aí um momento de inércia de 0,0201 metro a quarta, né? Então, a rigidez do pilar é 3 vezes o módulo da cidade, né? Módulo da cidade, vezes o momento de inércia. Veja que as unidades têm que estar compatíveis, né? Tonelada por metro quadrado e metro a quarta, né? Dividido pelo comprimento do pilar elevado ao cubo. Como todos os pilares têm a mesma seção transversal, todos eles têm 0,8 metros de diâmetro, né? E são feitos de concreto, mesmo material, eu vou usar essa expressão aqui para calcular a rigidez de todos os pilares, tá? Substituindo somente o L pelo correspondente altura, né, do pilar. Para o pilar P1, a altura é 5 metros, né? Voltando lá no início, ó. O pilar P1 tem 5 metros de altura. Pilar P2, 11 metros. Pilar P3 tem 12,8. P4 tem 6, né? Então, a rigidez do pilar P1 seria 157.214 dividido por 5 ao cubo, que dá 1.258 toneladas força por metro. Novamente, o que quer dizer isso? Se eu fosse para deslocar o pilar aqui, se o pilar aqui pudesse ser deslocado aqui em 1 metro, né? Colocasse um delta aqui de 1 metro, eu precisaria aplicar uma carga aqui de 1.258 toneladas para deslocar o topo do pilar em 1 metro, tá? Esse é o significado da rigidez. Agora vamos para os demais pilares, né? Pilar P2. Só uma coisa, o pilar P1 não tem aparelho de neoprene, ele não tem placa de neoprene, ele tem um aparelho de apoio fixo, Freycinet, né? Então só vai liberar aqui a rotação, a força, o deslocamento horizontal não é liberado, né? Então essa força, essa rigidez do pilar será a rigidez já do apoio, não vai precisar combinar com a rigidez do neoprene aí, né? Agora o pilar 2 tem aparelho de neoprene, certo? Que é aquela placa de neoprene de 30 por 50 centímetros, 60 milímetros de espessura, né? Então, vamos aqui calcular a rigidez do pilar isolado, né? Que seria 157.214 sobre 11 metros ao cubo, né? Essa mesma forma que a gente obteve aqui, ó. Tá? Só que agora o L é 11 metros para o pilar P2, né? Então, a rigidez do pilar seria 118 toneladas por metro. Vamos combinar essa rigidez com a rigidez da placa de neoprene, usando essa expressão aqui que a gente deduziu, né, há pouco. Então, é o produto das rigidezes dividido pela soma, né? Colocando aí os valores, fica 86,13. Você vê que reduziu a rigidez do apoio, né? Se não tivesse placa de neoprene, seria 118. Com a placa de neoprene, baixou para 86, né? Ele ficou menos rígido, portanto, a força vai ser menor também, né? A força, a reação no pilar é a rigidez do pilar vezes o delta, né? Se você diminuir a rigidez, você vai diminuir a carga horizontal também, né? A força horizontal. Agora para o pilar P3. O pilar P3 tem 12,8 metros de comprimento, ou de altura, né? E tem aparelho de neoprene. Então, a rigidez somente do pilar seria 75 toneladas força por metro. Combinando com a rigidez do neoprene, ele baixa para 60,72 toneladas por metro. Baixou um pouquinho, né? Agora o pilar P4. O pilar P4 tem 6 metros de altura, né? Colocando aqui na expressão da rigidez. Então, a rigidez desse pilar fica em 728 toneladas por metro. Combinando com a rigidez do neoprene, né? Que deu 319 toneladas por metro. Vamos ter aí para a rigidez o apoio elástico, né? 221,8. Você vê que baixou mais ainda, né? Baixou de 728 para 221. Né? A relação do quanto baixou aqui, devido ao apoio do neoprene, foi maior para esse pilar do que para os pilares mais altos, né? Tá vendo? Os pilares mais altos não baixou tanto, né?
pilar mais baixo, que tinha uma rigidez bem maior, né? Com o aparelho de neoprene, reduziu mais da metade, né? A rigidez dele. Então, agora vamos para o cálculo da variação da temperatura, né? As reações no topo dos pilares devido à variação da temperatura. Então, calculamos as rigidezes de todos os pilares, né? Vamos aqui montar uma tabela com a rigidez de cada um dos pilares, né? Pilar P1, P2, P3 e P4. Nessa coluna, vamos colocar aqui a posição de cada um dos 4 pilares. O pilar P1 está a 5 metros em relação à extremidade do tabuleiro, né? O pilar P2 está a 25 metros, né? Que seria 5 mais 20, né? 25 metros. O pilar P3 estaria a 55 metros e o P4 a 75 metros. Nós precisamos ter essas posições dos pilares para determinar a posição do centro elástico, né? Está vendo aqui? A rigidez de cada um dos pilares também está aqui nessa coluna. O pilar P1 tem 1.258 toneladas por metro, P2 86, P3 61, P4 222. O pilar mais curto de todos é o que apresenta a maior rigidez, estão vendo? E ele ainda, além de ser o mais curto, ele não tem a placa de neoprene, então tem uma rigidez muito maior, né, do que os demais. Então, agora, para calcular o centro elástico aqui é um ponto do tabuleiro que não vai sofrer deslocamento devido ao efeito da temperatura, tá? Ele vai ficar imóvel. Então, a posição do centro elástico seria o produto, aliás, o somatório do produto das rigidezes pela posição de cada um dos pilares, né? Da rigidez do pilar, produto da rigidez do pilar pela correspondente posição, né? Que é o valor de xi aqui, ó, dividido pelo somatório das rigidezes. Então, somando aqui as rigidezes, eu tenho 1.627, né? Esse aqui é o somatório das rigidezes. O somatório do produto da rigidez pela posição de cada pilar está nessa coluna aqui, ó. Somando todas elas, né? Aliás, aqui eu tenho, em cada linha eu tenho o produto da rigidez pela posição, certo? Isso aqui seria 5 vezes 1.258. Este aqui seria 25 vezes 86, né? E assim por diante. Somando todas elas, eu vou ter aqui o somatório do produto, né? KI/XI. Então, dividindo o somatório do produto pelo somatório das rigidezes, né? Eu vou ter aqui a posição do centro elástico, que vai estar aqui a 17,5 metros da extremidade do tabuleiro, tá? Então, o que quer dizer isso? Quando você tem um aumento da temperatura aqui, um ΔT maior que zero, né? O que vai acontecer com o tabuleiro? Ele vai ter uma tendência de dilatar aqui, né? Um pouco para cá e um pouco para cá, certo? Em relação ao centro elástico, os pilares que estiverem à esquerda vão deslocar para a esquerda. Os pilares que estiverem à direita vão deslocar para a direita. Ok? O deslocamento não vai ser em relação à extremidade do tabuleiro, vai ser em relação ao centro elástico. A posição do tabuleiro que não tem deslocamento, né? Vejam que essa posição também é uma média ponderada das rigidezes. Estão vendo aqui, ó? Dos pilares em relação à posição em que eles ocupam, né? Isso aqui nada mais é que uma média ponderada, ó. Você está multiplicando a rigidez de cada pilar pela sua posição, né? Somando todas elas, todos os produtos, e dividindo pela soma das rigidezes. Certo? Agora vamos calcular aí a reação no topo dos pilares devido ao efeito da temperatura, né? Vamos aumentar essa tabela agora, considerar ainda aqui a posição dos pilares, né? E aplicar essa equação aqui para determinar a reação no topo dos pilares, tá? A equação que a gente deduziu lá, né? Então, a reação no topo dos pilares devido ao efeito de temperatura seria a rigidez do pilar vezes o coeficiente de dilatação térmica, vezes a diferença de temperatura e vezes a diferença entre a posição do centro elástico e a posição do pilar. Tá? Então, vamos colocar aqui uma coluna para a posição dos pilares, outra coluna aqui para a diferença entre a posição dos pilares e a posição do centro elástico, né? O produto
o produto alfa, delta T, xi menos x0, tudo isso aqui vai ser o delta do pilar, tá? O delta I, vou chamar, tá? Delta I. Aqui ele, ó. O produto de alfa delta T, que multiplica xi menos x0, é o deslocamento do pilar devido ao efeito da temperatura, né? Então, vamos colocar aqui uma coluna para o deslocamento no topo do pilar, né? Seria, então, alfa delta T, que é 1,5 vezes 10 a menos 4, né? Vezes x menos i. Aliás, xi menos x0, né? Eu obtenho, então, aqui nessa coluna, o valor dos deslocamentos no topo dos pilares, né? Aqui, novamente, nessa coluna aqui, a rigidez de cada um dos pilares. E o FI seria o produto do KI pelo ΔI. Tá? ΔI vezes o KI vai te dar aqui o valor da reação no topo dos pilares devido ao efeito da temperatura. Vejam que alguns valores deu negativo e outros deu positivo. O que quer dizer isso? É a direção da força, né? À esquerda do centro elástico, nesse caso aqui 17 metros, estaria mais ou menos por aqui, ó, 5 mais 10, aqui mais ou menos aqui, né? 17 metros. Aqui é o centro elástico. Tá? Aqui é a posição do centro elástico. Nesse ponto aqui, o tabuleiro não se desloca. Né? Quando você tem aumento da temperatura, a reação aqui no pilar P1 vai ser para a esquerda, né? A força aplicada vai ser para a esquerda. Com o aumento da temperatura, que o ΔT maior que 0, né? O pilar P1 vai ter um deslocamento para a esquerda, né? Certo? A força vai ser para a esquerda, por isso negativo. Para pilares à direita do centro elástico, a força vai ser para a direita. Por isso que deu positivo. Certo? Nessa coluna aqui você tem o valor da reação no topo dos pilares, obtida do produto da rigidez do pilar pelo deslocamento do topo do pilar. Né? Devido à ação da temperatura. Agora vamos calcular a reação no topo dos pilares para a frenagem e aceleração somada ao empuxo das cortinas, tá? Então aqui a força total F vai ser a força devido à frenagem e aceleração, né? Mais o empuxo das cortinas. O empuxo da cortina, é uma só, né? Então, é 13,5 mais 24,54. Dá 38,04, né? Então, você tem aqui, novamente, uma nova tabelinha aqui com os pilares, a rigidez de cada pilar, né? O somatório da rigidez seria 1.627. Aqui, a força horizontal, a reação em cada pilar devido à força total, né? Então, eu vou empregar aqui essa fórmula, que foi a primeira que a gente viu, né? A reação no topo dos pilares é uma fração da força total. A força total aqui é 38,04. Né? O 29,41 é o resultado do KI dividido por 1.627 vezes a força total de 38,04. Tá? Então, o F1 aqui, a reação no pilar P1, né, é a rigidez do pilar dividido pela soma de todas as rigidezes, 1.627, vezes a força total de 38,04, que dá 29,41 toneladas. O P2, mesma coisa, seria 86 dividido por 1.627 vezes a força total, 38,04. Né? Eu tenho aqui o valor da reação do pilar P2. Pilar P3, mesma coisa, P4, mesma coisa, né? Então, vocês vejam que a maior reação horizontal vai ser para o pilar mais curto, ó. O pilar que teve a maior rigidez, né? Certo? Se ele tivesse um aparelho de apoio de neoprene, essa reação horizontal seria da ordem de 5 toneladas, como é para o P4 aqui, que tem mais ou menos a mesma altura, né? Então, vocês vejam como faz diferença aqui o aparelho de apoio de neoprene, né? Ele reduz bastante aí o efeito da força horizontal, né? Agora nós vamos somar essa força no topo dos pilares para
o efeito da frenagem e aceleração, mais o empuxo das cortinas, com a força da temperatura, né? Que a gente determinou aqui, ó. Então, vamos somar os valores dessa coluna com os valores dessa coluna aqui, ó. Tá? E vamos obter aqui o resultado geral já, né? A força total aqui no topo. Somado ao efeito da temperatura com a frenagem, aceleração e empuxo das cortinas. Aqui é o total já, né? Certo? Então, essa força no topo dos pilares, nós vamos usar aqui para determinar o momento fletor na fundação, né? Vai ter um momento fletor na fundação aqui, que vai ser o produto da força horizontal H, né? Pela altura do pilar, ó. Pela altura L do pilar, né? Certo? Esse momento aqui vai ser combinado com o momento de segunda ordem, com o momento mínimo, né? E com a força normal devido ao peso do tabuleiro, né? Para fazer o dimensionamento do pilar, que a gente vai ver na aula que vem. Okay. Agora, a ação do vento. O vento é uma ação que acontece perpendicular ao comprimento do tabuleiro, tá? E temos duas situações. Ela pode ser considerada para a ponte descarregada ou para a ponte carregada. Ponte descarregada é quando só tem a estrutura, não tem nenhum veículo transitando em cima dela, né? Nesse caso, a área de incidência de vento, né? Que a gente vai considerar aqui uma pressão de vento em kN por metro quadrado, tá? Nós vamos multiplicar essa pressão de vento pela área de influência do pilar, a área de influência do tabuleiro, né? Do pilar de maior vão. Então, nós vamos calcular ali a área de influência, de projeção da estrutura na vertical, né? Multiplicar pela pressão de vento para obter uma carga transversal, que é a carga devido ao vento, né? Se a ponte estiver descarregada, esta área de incidência de vento vai ser 25% da projeção da estrutura, no plano normal, a direção do vento. E a pressão do vento, vamos considerar um valor característico, aí, um valor dado pela norma, né, de 1,5 kN por metro quadrado. Agora, se a ponte for carregada, a área aumenta, né, porque você vai ter que considerar também a área de projeção dos veículos. Vamos para pontes rodoviárias, a altura média dos veículos seria de 2 metros, né? Isso aqui é para ponte rodoviária. Se fosse ponte ferroviária, seria 3,5, se fosse passarela de pedestre, seria 1,70, né? Então, para a ponte rodoviária, a altura dos veículos seria de 2 metros. Vamos considerar 40% da área de projeção dos veículos, na mesmo comprimento da área de influência do pilar de maior vão, também, né? E também considerar uma pressão de vento menor, de 1 kN por metro quadrado. Tá? Então, temos duas situações. Vai valer aí a maior das duas, né? Ponte descarregada ou ponte carregada. Então, você tem aqui a situação da ponte descarregada, né? Pressão de vento é 1,5 kN por metro quadrado, atuante na área da estrutura, né? Vai somar aqui a altura da longarina com a altura do guarda-rodas, né? Para computar a área de incidência de vento. Multiplicar pela pressão de vento, você tem aí uma força de vento, né? Essa força de vento seria a pressão vezes a área de projeção. Só que essa área é reduzida de 20%, né? Na verdade, 25%, que eu falei aqui, 25%, né? Então, a força VL aqui, FVL, né? Vai ser a pressão de vento vezes 25% da altura da estrutura vezes o comprimento da área de influência do pilar de maior vão, né? Para a ponte descarregada. Mas se a ponte for carregada, você vai somar um termo adicional aqui, né? 40% da área, só que agora considerando aqui a área de incidência de veículos, né? Certo? A HTB seria a altura do veículo, seria aquela altura de 2 metros, né? Para a ponte rodoviária.
Então, você vai pegar 40% desta área de incidência nos veículos, né? E considerar aqui uma pressão de vento com 1 kN por metro quadrado. Tá? Então, dependendo do valor, considera-se a maior das duas hipóteses, né? Para ponte carregada ou descarregada. Certo? No caso de haver pilares submersos, né, deve-se considerar também a pressão devido à água corrente, na parte onde o pilar está submerso, certo? Então, essa pressão devido à água corrente vai ser obtida do produto do coeficiente dimensional, que é um coeficiente de forma, né? Esse coeficiente, se o pilar for quadrado, né, o K, coeficiente dimensional, seria 0,72. Se o pilar tiver seção circular, 0,34. Se o pilar tiver seção quadrada, mas com a parte do vértice voltada para a direção da correnteza, né, o coeficiente de forma vai ser 0,54. Vai ser menor que do que o pilar com a face voltada para a correnteza, né? Então, essa pressão de vento, por exemplo, se tivesse lá uma velocidade de correnteza, né, de 2 metros por segundo, é o valor característico aqui dado, né, que é adotado. Então, a pressão devido à água corrente seria kV ao quadrado, né? Considerando aqui o K para uma seção circular, teria 0,34. Velocidade elevada ao quadrado, né? 2 elevado ao quadrado, eu teria aí uma pressão de 1,36, né? 4 vezes 0,34, 1,36 kN por metro quadrado. Essa pressão de vento, né, então, se tivesse aqui um pilar, ele vai estar, digamos aqui, com a fundação aqui no leito do rio, né? Se ele estiver aqui submerso, toda essa altura aqui, certo? Então, você vai considerar essa correnteza atuante numa área projetada na direção da correnteza, né? Que seria essa profundidade H vezes a área aqui seria a profundidade H vezes o diâmetro do pilar, se o pilar fosse de seção circular, né? Eu coloquei esse exercício no último slide aí da nossa aula. A resolução desse exercício está num vídeo que eu postei para vocês lá no AVA, ok? Está postado esse vídeo lá no AVA com a resolução desse problema aqui. Tá? É dado aí uma ponte com 3 apoios, né? Cada apoio tem 2 pilares, certo? É pedido aí para você determinar a reação no topo dos pilares, né? Determinar os esforços atuantes no topo dos pilares. Então, vamos considerar o efeito da frenagem e aceleração, o empuxo das cortinas, o efeito da temperatura, né? Vamos calcular a rigidez dos pilares, considerando aqui o comprimento deles, né? Eles têm os pilares de extremidade aqui tem 1,60 de altura, o pilar central tem 3 metros de altura. Vamos considerar o efeito da temperatura, né? Considerando também a rigidez dos pilares. Então, o passo a passo que vocês vão fazer aqui na resolução desse problema é o mesmo que a gente apresentou aqui para esse problema resolvido, para esse estudo de caso, tá? É o mesmo passo a passo. Também vocês vão adotar esse passo a passo aí para confeccionar o trabalho, tá, de vocês, certo? Então, na aula de hoje aí nós vimos os efeitos das cargas transversais e atingimos todos os objetivos aí, tá? Na aula que vem,
a gente vai determinar o momento que essas cargas horizontais provocam na fundação e fazer o dimensionamento do pilar, né? Temos aí 29 participantes. Alguém aí tem alguma dúvida? Pessoal de casa? Tá tudo bem aí? Tá bem. Aí tem alguns pontos que tem que rever para ficar mais claro só. Isso. Eu faço um desafio para vocês. Resolvam esse problema, esse exercício aqui, sozinhos, tá? Tem a resolução dele no vídeo que eu postei no AVA lá. Mas resolvam sozinhos, né? Para determinação aí das cargas horizontais, né?